Senhora presidente em exercício, deputada Tia Ju, eu tenho dito aqui desde ontem que esta briga não me pertence, mas, como parlamentar, eu tenho obrigação de me posicionar em defesa do Estado democrático de direito e daquilo que eu mais prezo como parlamentar, a imunidade de voz e voto, e não a imunidade para roubar, porque isso não é imunidade, mas a de voz e voto, sim. E é preciso que fique claro, senhora presidente, que nesse imbróglio que está metido o governador, nós tenhamos a frieza de saber analisar os acontecimentos. Ontem, quando abriu os trabalhos legislativos, aqui às 15 horas, muitos parlamentares se posicionaram sobre esse tema, inclusive eu, e dizia o seguinte: este porteiro precisa ser investigado, porque já tinha uma contradição nos depoimentos. Se o cidadão, num carro prata, de sobrenome Queiroz, chega na portaria de um condomínio e diz que quer falar com a casa número X, que seria a casa do senhor Jair Bolsonaro, e toca o telefone interno, alguém atende e diz que é o senhor Jair Bolsonaro, e manda o cidadão entrar, e ele não vai para a casa do senhor Jair, vai para a casa do senhor Lessa, que é o comparsa de quem estava fazendo a visita. Então, esta é a primeira questão, porque o senhor Jair Bolsonaro, naquele dia e naquela hora, estava na Câmara Federal, com presença confirmada e tendo votado em 2 projetos. Então, por via de consequência, não era o senhor Jair Bolsonaro que atendeu o telefone, pode ter sido qualquer um, menos ele. Aí me vem a primeira questão: se está tecnicamente provado que não foi ele que atendeu o telefone, como é que manda o processo investigativo para o Supremo Tribunal Federal por uma simples citação de uma delação que não se respalda em fato concreto e objetivo? E esse encaminhamento ficou um tempo lá no Supremo, e que foi vazado, mereceu do Procurador-Geral da República ontem o arquivamento, porque não tinha fato para prosseguir, e não tinha que ter ido para lá, tinha que ter sido tirado a denúncia em relação ao presidente aqui no Rio de Janeiro. Bom, me posicionei sobre essa questão. Aí, por volta das 16h30, chega a notícia nos nossos telefones que o Ministério Público Estadual, através de 3 promotoras, dá uma entrevista coletiva que foi publicizada e se posiciona dizendo o seguinte: a prova técnica demonstra claramente que o cidadão chamado, parece, Queiroz, telefonou para casa
do cidadão chamado Lessa, e o cidadão Lessa, pela prova de voz, atendeu e mandou ele entrar, e ele foi para a casa do cidadão Lessa. Por via de consequência, não tem nenhum Bolsonaro na história, nem o Jair, nem ninguém na casa dele. Desmontou toda a história. E, evidentemente, não foi o porteiro que armou. Por que um porteiro de um condomínio, onde mora o presidente da República, vai fazer uma armação contra o presidente? Então, primeiro, é investigar o porteiro, porque ou ele foi coagido ou foi cooptado. Em qualquer das duas versões, alguém coagiu ou alguém cooptou. E esse alguém, no plural ou no singular, precisa ser descoberto. E quem tem que investigar isso só pode ser o Ministério Público Federal ou o Ministério Público Estadual. Então, essa é a primeira etapa da investigação, porque passou a ser um fato jurídico e político extremamente grave e importante, porque estão envolvidos duas grandes autoridades, o governador do estado do Rio de Janeiro e o presidente da República. E não me importa como se chamem, não me importa. A segunda questão é quem vazou uma delação falsa, porque eu tenho visto, deputado Eliomar, vazamento os mais diversos de delações falsas, quer sejam premiadas ou não premiadas. Eu não sei se nem a do porteiro foi premiadas com outras questões. Não quero eu, nessa história, cometer nenhuma injustiça. Mas tem que investigar. Não é fácil investigar quem vazou, mas quem vazou o fez com motivos menores, com motivos para desgastar o presidente, que independente de eu ser adversário das suas ideias, não pode ser acusado de questões e de crimes que ele não cometeu. E atrás disso tudo, ainda tem, deputado Eliomar, uma outra questão oculta em relação ao porteiro. E eu não fiz curso de investigação na Polícia Civil, como fez o deputado Márcio Gualberto. É o seguinte, essas duas figuras, Lessa e Queiroz, que tiveram juntos conversando um pouco antes do assassinato de Marielle, são acusados desse crime vil que ocorreu contra Marielle. E seguramente o cometeram a mando de alguém. A mando de alguém. Aí eu me pergunto, será que os mandantes desse crime também não quiseram produzir um desvio de investigação, tirando o foco da mesma, para sair de cima desses mandantes e ir para mandantes politicamente muito mais fortes, os acusando injustamente e sem prova? Nós não estamos falando sobre nada simples, nós estamos falando sobre uma investigação extremamente complexa e tem que ser feita de forma independente. Doa a quem doer. E por que eu estou falando do Estado Democrático de Direito? E por que eu estou falando de imunidade? Eu fico muito, mas muito apreensivo
E ficarei em estado de perplexidade se, como diz o presidente da República, o governador ter rompido a sua responsabilidade por ter acesso a uma investigação confidencial, absolutamente sigilosa, que mostraria o nome do presidente da República, e aí, sem a investigação tecnicamente estar concluída. Ora, o presidente acusa o governador diz que o presidente está emocionalmente fora de si, porque está em outro país. Eu nunca vi ninguém ficar fora de si porque viaja para o exterior. Ao contrário, quando você viaja para o exterior, você deveria ficar menos tenso e mais relaxado. E isso me preocupa muito, porque se pode se armar um esquema desse contra o presidente da República, que fará a nós, parlamentares, que somos vis mortais. Basta não gostar de um de nós, abrir fatos, delações fictícias, para nos botar em situação de grande dificuldade. E pior ainda e mais grave, imagine o que se possa fazer com qualquer um do povo, que tem menos chance do que qualquer um de nós de se defender, e não tem púlpito aqui. Púlpito não tem nada a ver com o senhor, é que eu sou antigo, chamo isso de púlpito, que não tem púlpito para exatamente contestar questões como essa. Então eu volto a dizer, é de extrema gravidade e precisa ser investigado. Dou a parte ao deputado Márcio Gualberto, em seguida eu concluo, senhora presidente. Apenas para que o senhor possa continuar na belíssima e brilhante exposição que está fazendo, eu gostaria de trazer um fato também que é muito importante e eu acho que é relevante dentro desse contexto do vosso discurso. O presidente também fez um vídeo, e isso precisa ser muito bem apurado, citando dia e horário, portanto, de forma minuciosa. Ele disse que no dia 9 de outubro, estava no evento junto com o governador, e o governador, já no dia 9 de outubro, disse que este processo, citado por Vossa Excelência, iria subir, ou já tinha subido para o STF. E aí o presidente, no vídeo, questiona, mas como que uma investigação sigilosa está sendo, nesse momento, me participada? Então é isso que eu vou te falar. Obrigado. Porque daí deriva, senhora presidente, para concluir, duas questões. Se o governador entrou numa investigação sigilosa e comunicou ao presidente da República que ele estava citado, evidentemente, ele quebrou o decoro de governador e, no meu entendimento, entra na área difusa da improbidade. E improbidade, se provada e demonstrada, leva ao impeachment. A segunda vertente é que, quando o governador assume uma luta política, que não é a luta política dos interesses do Estado do Rio de Janeiro, ele pode levar a não renovação do regime de recuperação fiscal, o que eu não acredito, mas pode levar. E a não renovação levará o Estado ao caos. Por quê? Os repasses federais não ocorrerão e começará a haver arresto das contas públicas, deputado Valdec, que levou já na gestão passada ao desequilíbrio, a falta de pagamento do funcionalismo e o caos. E que, como consequência disso, se desdobra o quê? A intervenção. Então, nós não estamos falando de algo pequeno, nós estamos falando de um problema
muito complexo e que não dá, que não é uma bomba que possa ser desarmada. Só uma investigação profunda é que pode trazer luz a esses fatos e botar as coisas no seu devido lugar. E como? Apurando responsabilidades. E quem tiver essas responsabilidades, evidentemente, tem que ter a coragem de assumir os seus erros e, por via de consequência, a aplicabilidade das legislações que vigem sobre tal matéria. Muito obrigado, senhor presidente.